que é o pior. Exatamente. Você ter uma empresa para prestar serviço para você, ser um transporte de vidas, a pessoa falsificar um documento, porque com certeza... Uma informação, no caso. Isso, porque o que acontece? Você fez um contrato onde você não contemplou esse serviço para você ganhar e você entra e não faz. E aí você falsifica uma informação. É isso aí. E aí, olha o que isso traz para o condomínio. Se acontece alguma coisa, o seguro não cobre. Tem que dar graças a Deus se for perda material e não perda de vida. Sim. O condomínio pode ser processado pela família, até pelo susto pode ser processado. E aí vai envolver todo mundo, até a própria empresa atual que está fazendo a manutenção. E a síndica sem saber de nada que estava acontecendo, porque não foi informada disso. Uma outra coisa que eu falo muito no mercado. A síndica não precisa, o síndico não precisa ser pedreiro, marceneiro, não precisa ser técnico de elevador. Ele precisa escolher as empresas sérias. E uma coisa que eu falo para vocês que é muito importante. Por que o projeto do Chá das Síndicas? Porque, geralmente, quando a gente tem uma síndica que já é cliente da Velocity, ela vai dizer para você e vai dar referências de como é o atendimento. Que ela pode ligar a tal hora que a emergência vai funcionar, que uma peça ficou quebrada ou aconteceu alguma coisa, mas em menos de 24 horas ou em poucas horas já chegou um técnico para resolver. E aí eu mesmo sou testemunha disso. Eu fiquei num condomínio ali perto de Botafogo, e aí o botão estava ficando aceso direto, e independente do andar que as pessoas iam, ele parava naquele andar do nada sem ninguém apertar. E aí era uma coisa boba, era um fio que estava apertado do lado de dentro da botoeira, e aí estava acionando aquele andar direto, como se alguém tivesse apertado. Era uma bobagem. Mas eu liguei, em poucas horas, enquanto eu me arrumei e desci, para falar com o porteiro, que era para comunicar as pessoas, que dependente de onde eles fossem, toda hora ia parar naquele andar e tal. O técnico já chegou, já fez, já me chamou, testou comigo dentro do elevador. Não, vamos lá em tal andar. Fomos andar e por andar para testar, para ver. Então, é isso. Tem o diferencial. Além de você ter que pegar a referência com uma síndica que já esteja sendo cliente dessa empresa, você vê a seriedade. O técnico chegou em poucas horas, eu mal troquei de roupa e desci para poder avisar. Ele já estava lá, e era na Zona Sul, onde vocês dizem que tem uma base para poder atender com mais rapidez, né? E a gente testou. Falei, não, então vamos lá. Não precisou de eu pedir. O próprio técnico tem tanta confiança no que ele fez, que ele fala, vamos testar para ver se agora está funcionando corretamente. E estava. Então, isso é muito importante. Mas, Júlia, conta um case também que você ficou, assim, escandalizada, Júlia. Tipo assim, não acredito que vocês têm um contrato e a empresa fez isso. Não, essa situação que ela falou acontece muito, né? Mas aí, ali, no caso, a responsabilidade foi da empresa, né? A gente fica mais chocado quando o síndico tem consciência, ele foi alertado sobre aquilo, e assim mesmo ele decide por não fazer. Ou então decide não escolher a Velocity porque a gente vai fazer questão que ele faça a aferição anualmente, né? E eles preferem escolher uma empresa que não faça. E uma diferença de valor, não falo preço, né? É uma diferença de valor muito irrisória. Sim. Se as pessoas forem ver o quanto que é uma dor de cabeça, um processo, gente, de óbito, Sim. é muito sério. E você fica manchado para sempre. Porque eu mesmo, se eu sei que naquele prédio ali não contratou uma empresa legal e já aconteceu um acidente, eu vou utilizar a escada. Com certeza. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso, né? Mas, Júlia, me conta um outro caso de alguma outra parte do elevador que você foi um cliente e você se surpreendeu por que aquele elevador não tinha aquela manutenção. Acontece muito da gente chegar, principalmente em contratos integrais, né? Quando a empresa é responsável por todas as peças. Ela passa para o cliente que foi feito. Aí chega no RIA, não tem nada a fazer. É incrível. Quando é contrato simples, aparece um monte de coisa. Aí, quando é integral, não tem nada a fazer. Sendo que tem que fazer a aferição, tem que trocar, tem que encurtar o cabo de tração. Tudo isso é segurança. E eles não querem ter aquele trabalho, porque isso não interfere nem no material, é um serviço. É apenas um serviço. E aí, eles não querem ter aquele trabalho,
né, de encurtar um cabo de tração e bota no RIA nada a fazer, porque é um contrato integral. Eles, entendeu? Já estão... A empresa está responsável. Agora, se fosse um contrato simples, eles iam cobrar o encurtamento, iam botar no RIA, iam cobrar um encurtamento de cabo de tração. Então, isso acontece muito, de dizer que foi trocada uma peça que não foi, porque está no integral, entendeu? De reutilizar uma peça que diz que foi trocada, principalmente no parte do integral. Eles reutilizam coisas e dizem que trocaram. Então, você vê que, às vezes, eles não fazem questão... E, às vezes, quando trocam, não fazem questão nem de tirar o antigo. Deixa o antigo lá, fazendo parte ali do poço. Muita coisa que a gente pega também de outras empresas infelizmente, a manutenção ruim. Poço sujo, topo de cabine de ter bicho, de ter óleo acumulado. Gente, óleo acumulado é muito perigoso. Tem que olhar, tem que fazer a limpeza, tem que mensalmente verificar tudo o que está acontecendo, porque esse zelo, agora, ele vai te ajudar para os próximos passos. Se não tiver esse zelo agora, isso vai te gerar um problema a longo prazo. Então, lá na frente, você vai pagar por um preço que está aqui. É igual você pegar uma casa nova, comprar uma casa nova, 0. Você deixar ela 3 anos, quando você chegar lá, a casa vai estar acabada, as coisas vão estar se desfazendo, porque você não teve manutenção. Então, às vezes, a gente pega um elevador novo, que não tem manutenção, que se tivesse tido manutenção, duraria 10, 15 anos, 20, 50 anos a mais. Mas tem vários problemas para ser resolvidos, porque teve a falta de zelo da empresa anterior, que não se preocupou em melhorar não só a parte do condomínio, como no próprio nome da empresa, entendeu? Se suja e ainda prejudica o condomínio com problemas a longo prazo. Vocês falaram 2 coisas muito importantes, que são coisas que eu falo muito lá dentro do projeto Chá das Síndicas. A primeira coisa que eu sempre falo é que, se você não tem uma assessoria de engenharia dentro do seu condomínio para fiscalizar o que a empresa de manutenção faz, eles fazem o que querem. Sim. A gente já pegou lata de sardinha, um monte de coisa para poder ficar pingando óleo não sei de onde, e eu acho aquilo o cúmulo do absurdo. Garrafa PET, etc. E aí você falou sobre o negócio da limpeza e sobre o negócio das peças. Existe um aplicativo de manutenção que, nesse aplicativo de manutenção, eu acho que ele vai vir para ficar, e ele vai ser uma grande pegadinha que vai tirar do mercado essas empresas que dizem que fazem manutenção de elevador. Por quê? Lá nesse aplicativo, você diz que essa peça aqui quebrou. Você tem que tirar foto da peça quebrada e da peça nova que você está levando para poder colocar no elevador. E você vai documentar. Então, não vai ter mais como a pessoa dizer que quebrou, que colocou uma nova, reutilizar e colocar a mesma peça lá porque deu uma limpada. Porque, no fundo, ele quer maquiar aquilo dali para poder cobrar por fora. Porque ele preferiu colocar sem as peças, porque ele vai lucrar nas peças. Porque, para concorrer com o coleguinha, ele baixou o preço dele da manutenção. Então, ele tem que correr atrás mensalmente de inventar um monte de peças, um monte de coisas por fora para poder chegar no valor dele. E não há necessidade disso. Eu acho que quando você trabalha honestamente, quando você atende o síndico bem, até porque hoje o mercado não é mais só de síndico morador. O mercado hoje é também de síndico externo. Até mais. E o síndico externo, ele não tem só aquele condomínio. E a partir do momento que você me atende bem nesse condomínio, eu vou te levar para todos os outros contratos. Porque eu começo a perceber que eu estou sendo mal atendida no outro. Então, as pessoas têm que começar a pensar. Eu não tenho que concorrer... E até eu trouxe um empresário aqui, vocês vão conhecer lá, que é o Flávio. Eu trabalhei na empresa dele e ele falou: eu não tenho preocupação do meu concorrente A, B ou C. Eu tenho preocupação de concorrer e ser melhor todos os dias comigo. Então, acho que isso tem que ser uma filosofia das empresas de elevadores. Ela não concorre com a Veloce, ela não concorre com a fulana ou com a Beltrana. Ela concorre com ela. Porque a partir do momento que existiu uma falha no contrato dela, onde ela assinou dizendo que ia fazer, ela está abrindo brecha para sair desse contrato, porque existe a quebra do contrato.
Uma outra coisa que eu falo muito para os meus síndicos e síndicas que acompanham o projeto Chá das Síndicas, existe o direito do consumidor também no contrato de condomínios.